Oi, gente, eu sou a professora Maia Brasil, né? Estou com saudade de vocês, vocês estão com saudade de mim, eu estou com saudade de vocês. Então, hoje o assunto é pré-história. Nós já estamos falando de pré-história já há um tempinho, nós estamos falando de pré-história desde os primeiros dias, então nós estamos nos últimos momentos de pré-história, nos últimos assuntos de pré-história. No seu livrinho aí, depois da página 20, você pode ver esse conteúdo aqui que nós estamos vendo. E hoje nós vamos falar sobre a questão do termo pré-história. Enfim, chegamos nessa parte tão esperada. Pré-história, gente. Será que se eu usar a palavra pré-história está certo? Será que os historiadores hoje acreditam nesse termo pré-história? Então, meus amores, nós sabemos que pré-história, olha a palavra, a estrutura da palavra, a morfologia que vocês estão aprendendo aí com a professora Jaqueline, né? Então, pré-história. Pré significa antes, e história estava relacionada, muitos anos atrás, à escrita, né? Então, se a gente for olhar essas duas palavrinhas juntas, pré-história, anterior à história. Lembra que nas primeiras aulas a gente falou que muitos povos da pré-história, eles não tinham uma escrita, não tinham, como na Mesopotâmia vamos ter a escrita cuneiforme, não tinham nada disso, não tinha hieróglifos como os egípcios. Eles tinham lá algumas pinturas que nós vamos ver mais tarde, mas escrita mesmo, eles não tinham. Isso quer dizer que eles não eram povos da história? Isso significa que eles não eram parte da história? Então, esse termo pré-história, quando a gente usa assim, povos da pré-história, a gente pensa, então eles não são da história não, eles são povos à parte, né? Um povo que veio antes da própria história. Esse termo aí, gente, a gente não usa mais. Por quê? Porque lembra que naquele tempo que eu falei para vocês que a história ela é formada de materiais, coisas materiais e imaterial. Então, lendas que são contadas de forma oral, materiais, objetos, vasilhas, utensílios, né? Qualquer coisa relacionada ao material que prova a presença do ser humano, a presença real que o ser humano existiu, já é história, né? Então, isso quer dizer que mesmo que um povo não tenha desenvolvido a escrita, isso não quer dizer que ele está fora da história. Pelo contrário, ele é parte, ele está dentro. Então, esse termo pré-história já não é muito usado, porque significa que os povos da pré-história não eram nem povos. E aí, se você usar esse termo, fica um pouquinho estranho, porque eles eram pessoas. Eles fizeram parte da história. E aí, para a gente continuar nosso assunto aqui, mas a história não se faz somente de escritas, né? Como eu falei para vocês, lembra que a gente viu alguns fósseis antigos de alguns hominídeos que existiram na Terra? Isso também é história, não é uma escrita. Apesar de não ser uma escrita, prova que existiram hominídeos. E esses hominídeos estavam no mundo e fizeram história. Outra coisa aqui, a humanidade sempre deixou registros. Então, desde os primeiros tempos dos homens, eles sempre deixaram evidências de que eles passaram por ali, que eles existiram, e por essas evidências, nós sabemos muitas coisas do dia a dia deles, muitas coisas da vida dele. Claro que a escrita vai facilitar, gente, muito. A escrita vai facilitar a gente saber os nomes deles, como é que eles funcionavam no dia a dia deles, como é que eles se relacionavam. Claro que com a escrita fica melhor, mas não significa que se ele não tem escrita, não é da história. Pelo contrário, esses pequenos objetos provam que eles existiram, esses pequenos objetos provam que eles fizeram parte da história. E aperfeiçoou técnicas cada vez mais. Por exemplo, na Mesopotâmia, né? Antes que a gente ainda não estudou, a gente vai estudar ainda, é o próximo assunto. Quando a gente vê que na Mesopotâmia eles fizeram a escrita cuneiforme, mais ou menos 3.350 a.C. Aí você pensa, então eles viveram ali mais ou menos nesse período. Não, gente, só para vocês terem uma noção, os zigurates enormes, zigurates eram os templos, como se fossem as igrejas hoje. Os zigurates eram enormes e alguns zigurates datam de 4.100 anos antes, né? Antes de Cristo. Isso significa que foi antes da escrita cuneiforme. Isso significa que antes deles desenvolverem uma escrita, eles tiveram muitas coisas na sociedade deles, construíram muitas coisas, construíram templos, construíram cidades, agricultura, desenvolveram a agricultura. Então, eles eram parte, sim, da história mesmo antes de ter uma escrita. Então, por causa disso, os historiadores e a maioria das pessoas não usam mais pré-história. Então, como é que chama hoje, professora? Como é que eu posso falar de pré-história? Como é que eu posso falar desse período? Então, a gente vai usar outro terminho aí, que fica dividido em 3, tá bom? Nós vamos dividir em 3 períodos, que é o paleolítico, que a gente vai focar mais no paleolítico hoje.
o Neolítico e Idade dos Metais. Então, aqui para vocês que são do 6º ano, eu vou explicar de uma forma bem rapidinha, aqui, bem simples, mas não quer dizer que não seja complexo, porque é complexo. Vocês podem se aprofundar no livro de vocês, né? Podem fazer perguntas para mim. Então, olha só, a gente não fala mais pré-história. A gente dividiu a pré-história em 3 períodos diferentes. Nós dividimos a pré-história, a antiga pré-história, com novos nomes em 3 momentos, tá? Então, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então, no Paleolítico, a primeira fase do Paleolítico, porque o Paleolítico vai ter 2 fases, nós vamos falar delas hoje. No Paleolítico, que foi mais ou menos 2 milhões de anos atrás, nós temos poucas evidências, porque eles realmente estavam começando do zero, eram poucas coisas, poucas tecnologias, e foram desenvolvendo aos poucos. Então, no Paleolítico, foi aquele período que a gente conhece como Pedra Lascada. Já na segunda fase do Paleolítico, já começam alguns se sedentarizar, começam alguns ficarem em lugares fixos, que a gente vai falar já de sedentarizar, tá? No Neolítico, já é aquela parte que a maioria já estava sedentarizado, já tinha a revolução agrícola, ou seja, eles já sabiam plantar, já sabiam criar animais, tá? E na Idade dos Metais, eles já tinham povoado, já estavam vivendo de uma forma quase que urbana, né, um pouquinho ruralista, mas já com aquele convívio maior com as pessoas, e já tinham desenvolvido técnicas, inclusive com os metais, né, fazer espadas, fazer ferramentas, né, vasilhas de ferro, de outros metais também, cobre. Então, já na Idade dos Metais, eles já faziam várias arquiteturas de metais. Né? Se você olhar ali, a Mesopotâmia tem muitas estátuas, tem muitos objetos de ferro, de cobre. Os egípcios também têm aqueles sarcófagos, têm grandes estruturas, estelas de pedras, de metais também. Então, isso tudo já foi depois da Idade dos Metais. Olha só as datações. Datações vêm de tempo, tá? A datação vem de anos. Então, as datações para o Paleolítico. Quando é que aconteceu mais ou menos ali o Paleolítico? Há 2 milhões de anos atrás. E o Neolítico aconteceu mais ou menos há 12 mil anos atrás. E a Idade dos Metais tem uma datação de 8 mil anos mais ou menos atrás. E aí, gente, nós vamos agora focar no Paleolítico. O Neolítico e Idade dos Metais, a gente não vai focar hoje, nós vamos focar quando estiver mais ali falando um pouquinho da Mesopotâmia, que a gente vai falar um pouquinho desse processo de fixação, né, até chegar às primeiras civilizações. Então, hoje nós vamos focar aqui no Paleolítico, nesse período Paleolítico. Então, o Paleolítico, ele vivia em grupos. As pessoas do Paleolítico viviam em grupos. Eles aprenderam que convivendo, você aprendendo a viver com outras pessoas, você consegue sobreviver com mais facilidade. Quando você está sozinho, lembra que o mundo, nesse tempo, era como se fosse uma grande selva. Então, se você está sozinho na selva, é mais difícil para você. Né? Os homens, eles vão ter essa vantagem, né? Essa inteligência, essa sabedoria, mas só que sozinho a gente não consegue tudo. A gente precisa das pessoas para nos ajudarem. Então, eles perceberam que eles andando em grupo, com um grupo de pessoas, esses grupos se ajudavam e começaram a sobreviver mais e de melhor forma, viver de uma melhor forma. Então, no Paleolítico, é o período que eles aprendem a viver em grupos. Primeiro de 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. 10 pessoas já era muito na época. Então, no Paleolítico, já estavam começando a viver em grupos para sobreviver. E aí já tinha acontecido, no Paleolítico, a subsistência, né? O que é subsistência? Você planta ou você cria um animal para que você consuma, ou seja, eu estou criando aquela ovelha, mas depois eu vou abater e vou me alimentar dessa ovelha. Eu estou plantando milho, estou plantando ali um pezinho de milho, e aí quando esse milho ele está lá pronto, eu vou lá, cozinho, asso o milho e eu como esse milho. Então, subsistência é se eu estou criando, é para depois comer. Se eu estou plantando, é para depois comer. Então, aqui no Paleolítico, as pessoas vão sobreviver da subsistência. De quê? De caça. Então, eles vão caçar para poder sobreviver, pescar para poder sobreviver, coleta de frutos, eles não vão plantar. Lembrem bem que aqui eles ainda não eram sedentários, não tinham a revolução agrícola. Então, eles vão apenas pegar da natureza já prontinho. Nessa época que eles eram nômades. Nômades são aquelas pessoas que não têm moradia fixa, eles não vão fixar num lugar. Eles não vão morar em um lugar só. Tá? Eles são aquelas pessoas que vão estar naquele ambiente. E aí, quando aquele ambiente tem frutas,
ele vai pegar a fruta, todas as frutas que tiver naquele ambiente. Quando termina as frutas desse lugar, ele já vai para outro lugar, ele não vai plantar, ele não vai esperar da fruta, ele está ali pegando da natureza já prontinho, do jeito que está. Da mesma forma é com os animais. Quando eles iam caçar, tudo mais. Quando eles viam que os animais já estavam se afastando daquele acampamento deles, que os animais não estavam mais tão frequentes como era antes, eles vão pegar os pequenos objetos que eles tinham e vão para outro lugar. Isso é ser nômades. Então, nessa primeira fase do Paleolítico, os homens e mulheres vão ser nômades, tá? Eles não vão ter moradia fixa. Então, eles vão caçar, vão pescar e vão coletar frutos, mas eles não vão plantar, tá? Eles não vão cuidar, criar animais. Eles vão pegar já prontinho da natureza. Eles também fabricavam objetos de pedra, então é um período que as pessoas chamam de pedra lascada, que eles pegavam as pedras de forma bem simples, arquitetavam, modificavam, transformavam essas pedras, mas ainda não era uma elaboração. Nossa, que elaboração! Era bem simples as transformações, geralmente lascando uma pedra na outra, em outras pedras no chão, até que essa pedra se partisse, ela usava para faca, para cortar carne, para se defender, enfim, várias coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, eles fabricavam objetos de pedra, pedra lascada, às vezes objetos de madeira, aí vem as primeiras lanças de madeira, ossos, com os ossos dava para fazer anzol. Tem algumas séries, alguns filmes que vocês podem estar assistindo, eu vou passar para vocês algumas referências, que vocês podem estar assistindo, de quando teve um período em algumas partes do mundo que ficava muito gelado, que não é o caso da África. Mas até ali, o século III, ainda, quando ainda tinha os romanos, mais no norte, os nórdicos, né, que ficava um pouquinho mais no norte da Europa, tinha alguns momentos que a Europa ficava muito gelada. Tipo, não tinha nenhuma plantinha, os rios estavam congelados, os animais estavam todos bem escondidos, só tinha gelo. E agora, como é que nós vamos fazer para sobreviver? Então, a maioria começaram a se adaptar para poder sobreviver. Muitos pegavam os ossos de alguns animais e faziam anzóis, pegavam o gelo, tirava o gelo dos rios já congelados, tirava só um bloquinho do gelo, colocava ali a linha e o anzol, e aí pescavam peixes, e assim conseguiam sobreviver. Isso é um exemplo, né, de arquitetura do ser humano para poder sobreviver. Então, eles fabricavam objetos. Esses objetos ajudavam para que eles sobrevivessem, que esses objetos ajudavam para que eles pudessem continuar vivendo. Então, eles faziam objetos de madeira, de ossos, de pedra. Como eu falei para vocês, eram nômades, mas teve uma coisa que mudou a vida do ser humano, que foi o fogo. O fogo vai mudar muito a vida do homem e da mulher. Por quê? Porque o fogo ele vai servir para iluminação, o fogo vai servir para defesa. Imagine, naquela época, a gente não tinha energia elétrica, não tinha muitos recursos, ficavam indo para um lugar para outro para poder se defender de animais. Quando surge os primeiros, quando eles começam a aprender a dominar o fogo, começa a mudar a vida deles. Por quê? Eles podem usar o fogo para iluminar os caminhos, isso começou a ter a vida noturna, que antes era quase impossível para o ser humano, então eles começam a caminhar, a andar, a viver de noite, acordados à noite. Então, o fogo possibilitou eles terem uma vida noturna. Eles também começaram a usar o fogo para defesa. Tem alguns filmes infantis que falam sobre isso, por exemplo, aquele do Menino Lobo, né? Fala sobre isso, que tem o tigre e tem um menino. E aí o menino ele pega a fogueira, pega o fogo para se defender do tigre. O fogo realmente serviu para defesa para os hominídeos, gente, para os primeiros homens, tá? E para cozinhar alimentos, principalmente, gente, as raízes que antes não eram usadas, as raízes que eram muito duras, eles passaram a consumir batata, outras raízes para poder sobreviver. Até a qualidade de vida melhorou, porque, como vocês sabem, a maioria das bactérias, dos vírus, eles não resistem a temperaturas muito altas. Então, com o fogo, esses alimentos passaram por alguns processamentos que permitiram, inclusive, que o alimento se tornasse mais saudável. E isso fez com que
a expectativa de vida, ou seja, o tempo de vida do ser humano ficasse mais longo, porque ele não tinha tantas doenças, não passava por tantas doenças. Então, isso fazia com que ele tivesse uma vida mais longa e a expectativa de vida aumentasse. Então, a segunda fase do Paleolítico aconteceu mais ou menos há 40 mil anos atrás, que foi o quê? Eles aperfeiçoaram os artefatos, né? A pedra começou a ser mais polida, que a pedra começou a ser um pouquinho mais elaborada. Eles começaram também a usar armamentos mais leves, mais elaborados, o que possibilitou a defesa deles. E também as pinturas rupestres vão surgir nesse período, que é o quê? Nós dividimos as pinturas rupestres, que tem no livro de vocês, a gente divide em figurativas e não figurativas. As pinturas rupestres, gente, você vai ver as pinturas rupestres. Aqui no Brasil, nós temos a Serra da Capivara, no Piauí. Tem aquelas pinturas que você vê na parede, desenhado alguns bisões, algumas capivaras, alguns seres humanos, que nem aqueles bonecos que a tia desenha no quadro de vez em quando. É daquele jeito ali, sabe? Com a cabecinha, aí os palitinhos, as perninhas, daquele jeito ali. As pinturas rupestres eram divididas em duas: as figurativas e as não figurativas. As figurativas são aquelas que você tem um desenho de um ser humano, de um animal ou de uma planta, né? Por exemplo, quando eu vejo uma plantação de milho nos desenhos rupestres, é figurativa, está representando algo. Quando eu vejo algumas pessoas dançando, tem até o primeiro beijo brasileiro, que é 2 bonequinhos, igual que a tia desenha, assim, encostado, e aí é o primeiro beijo brasileiro registrado. É figurativo também, porque são 2 pessoas. Quando tem pessoas, plantas, ou então animais, capivaras, são figurativas. Quando é que vai ser não figurativas? Quando parecem grafias sem sentido, alguns riscos que formam figuras desconhecidas, né? Ou até mesmo, não sei se vocês já fizeram isso, né? Que você quer pintar a sua mão, aí você mela a mão de tinta e bota no papel. Aí fica a sombra da sua mão, mas não é a mão. Não é o desenho da mão, é a sombra da mão. Então, isso também é não figurativa. Já aconteceu em muitas cavernas, inclusive no do Piauí tem algumas gravuras semelhantes. Então, nós dividimos em figurativas e não figurativas. Mas vocês podem encontrar essas figuras, às vezes, no mesmo ambiente, bem próximos. Então, não quer dizer que elas são diferentes. São só os sentidos dela que muda. Por quê? As figurativas geralmente estão relacionadas a rituais. Ou seja, eles faziam essas pinturas para poder relacionar alguns ritos, algumas crenças do dia a dia deles. E as não figurativas estavam relacionadas à administração. Por exemplo, eles queriam saber armazenar uma quantidade X de alimento. Então, aquilo servia como controle. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau!